aí, pessoal? Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje vai ser aquela máxima: o femimimi só dura até a primeira bala cruzar o céu ou até a primeira roda furar na estrada. Porque assim, tá todo mundo careca de saber que essas pandorinhas hoje em dia, elas não são empoderadas. Nunca foram. Elas foram emputeradas. Elas não receberam necessariamente mais direitos, porque necessariamente falando, direito a trabalho, direito a estudos e tudo mais, foi algo que veio para todos com o passar do tempo. Porque antigamente, só quem trabalhava, só quem no caso estudava, era quem tinha dinheiro, muito dinheiro. Você pode ver em muitos textos, desde a Bíblia, ao Corão, ou até mesmo escritas de outras culturas, você vai ver que, na maioria das vezes, a educação era muito restrita. A educação era algo extremamente difícil de se ter. Era algo extremamente caro de se fazer. Não era qualquer um que conseguia ter educação. Tipo, os homens, as mulheres não estudavam, só os homens estudavam. Minha filha, a maioria dos homens também não estudava. Assim como as pandorinhas. Mas, se a pandorinha da alta classe tivesse dinheiro, ela poderia conseguir estudo. As princesas não ficavam sem instrução. Filhas de nobres não ficavam sem instrução. Sabiam ler, escrever, fazer acontecer. E no que tangia trabalho, era muito mais uma questão de mecânica social do que necessariamente falando só uma coisa que os caras poderiam. Porque era muito desvantajoso os dois trabalharem fora, porque senão quem ia cuidar da casa? Nunca foi impedido das pandorinhas irem trabalhar. Era dito, não vai trabalhar não, quem vai cuidar da casa? Porque se for passar de casa e abandonar as crianças, pra que teve, né? Isso foi passando, seja trabalhos menos exaustivos, esportes até, por muitos anos, muitos esportes eram só da realeza, certos cargos só poderia ter se você fosse da realeza, e várias outras coisas. Somente a elite, bem lá no alto, que tinha direito a isso. Tanto que muitos inventores eram dessas elites ou eram muito bem abastados. O Nikola Tesla, ele falava muito sobre o Edison, sobre como ele conseguiu, mesmo não tendo uma família abastada, ter acesso a uma educação decente. Porque o Tesla tinha uma família abastada. Vários outros inventores tinham muito dinheiro, iam de famílias, seja a família de comerciantes ou até mesmo nobres. Muitos inventores eram nobres, ou no caso eram trabalhadores diretos de nobres. Não é porque isso só era dado pros caras, não, é porque a maioria era trabalhando pro pessoal lá de cima. Não era tipo uma benéfice de só por ele ser um cara. Não, é porque ele trabalhava pro povo de cima mesmo. Mesmo as pandorinhas inventaram coisas, mas todas as inventoras pandorinísticas eram o quê? Gente do topo. Gente lá de cima. E o que isso traz à tona? Nunca houve essa história de um patriarcado opressor. Nunca houve isso. De tudo era em prol dos caras. Não, nada era em prol de ninguém. O pessoal diz, a sociedade é em prol das fêmeas? Não, a sociedade não é em prol das fêmeas, porque se fosse, digamos assim, a gente não teria evoluído. A sociedade humana evoluiu em prol de uma única coisa, de si mesma. O ser humano é egoísta, o ser humano pensa primeiro em si, que é digamos assim, uma forma de nós nos protegermos. Afinal, quem pensa muito nos outros acaba levando o farelo. E no que tange principalmente relações, ninguém, necessariamente falando, se a gente levar em consideração realmente nos casamentos mais antigos, ninguém saía ganhando em nada.
Porque enquanto o cara ficava preso à Pandorinha, tendo que trabalhar, fazer acontecer para trazer o sustento, a Pandorinha não poderia sair do ninho ali. Não poderia sair daquele lugar, porque ela tinha que ficar cuidando e vigiando 24 horas os Pandorinhos. Porque senão leva o farelo. No caso, todos ficavam presos numa relação. Ah, mas elas ficavam seguras em casa, fazer trabalho de casa é fácil. Olha, eu não posso dizer isso, porque assim, eu tenho uma frase pra mim. Nunca desmereça o trabalho dos outros só porque aos seus olhos ele parece mais fácil. Hoje em dia essa frase é válida, mas hoje em dia essa frase do elas estão em casa, não estão trabalhando, tá fácil, as coisas estão... Sim, isso é verdade. Hoje isso vale, mas antigamente não. Eu duvido que muitos aqui limparam o chão com um pano de chão na mão. Eu fui criado na velha guarda. Sem máquina de lavar, só na tina ou batendo no tronco. Tendo que lavar a roupa na mão. Na mão. Tem que descascar a pele. Ou varrer com aquelas vassouras piaçabas que em si não varrem nada. Você tem que passar 1 milhão de vezes a vassoura no mesmo lugar pra tirar a poeira. Tem que tirar coisa, teia de aranha do teto com uma vassoura especial, limpar banheiro sem produto. Só na escova, no sabão e tudo mais. Acho que a maioria não teve isso. A minha sorte que eu tive, então tem essa vivência. E imagina isso lá naquela época, que não tinha nenhum auxílio. Não tinha máquina de lavar, fazer acontecer. Mesmo as primeiras máquinas, entre aspas, de lavar roupa, elas eram manuais, você tinha que fazer na mão. E isso demorou muito pra vir lava-louças automático, produtos de limpeza melhores e tudo mais. Era na mão mesmo. Fogo era na mão. Tudo era na mão. A única diferença é que havia menos periculosidade de morrer. A não ser que, sei lá, se botasse fogo na casa, é outra história. Mas em questão de, assim, se esforçar, todos ali tinham suas dores. Todos ali tinham que fazer acontecer. Eu posso dizer isso por experiência própria. Não é algo fácil. E no que tange o trabalho, precisa dizer, só os homens puderam trabalhar durante anos. Minhas queridas, vocês foram livradas de um inferno, porque durante muitos e muitos anos não haviam direitos trabalhistas. Não haviam jornadas delimitadas de horas. Era muito complicado você encontrar um emprego que oferecesse segurança e ao mesmo tempo um bom salário. Hoje em dia não, a gente tem 1 bilhão de direitos trabalhistas e tal, blá 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 blá. Mas antigamente, o chão de fábrica, os caras morriam à torta e à direita. E na época em que, até mesmo na época que homens e mulheres trabalhavam junto nas indústrias, as pandorinhas ficavam nas partes menos ruins, as crianças ficavam nas partes menos ruins ou naquelas partes que só elas conseguiam alcançar. Não que fosse menos pior, né? Mas os caras ficavam com as piores partes. Era um inferno de Dante. Elas estão numa camada aqui em cima e eles estão numa camada lá embaixo, mas no fim tá todo mundo no mesmo inferno. E nisso, como é que eu posso dizer? Foi se perpetuando durante muitos anos. As pandorinhas só passaram a necessariamente lutar pelos seus direitos na época da guerra. Na época em que os caras tiveram que ir pro fronte de batalha e eles tiveram que assumir os empregos. Aí todo esse negócio, coisa e tal, e blá 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 blá, começou onda femimimi, blá blá blá, deu-se a merda e tá. Só que aí a merda foi piorando. Não dizendo que a merda não começou merda. Não, a merda começou merda, mas começou a piorar. Direito a voto sem ir pra guerra, jornadas de trabalho menor, mas querendo ganhar o mesmo, aí danou-se tudo, né? E como o Raccoon dizia, essas ondas sempre eram paradas em períodos de guerra ou de instabilidade, quando magicamente tudo isso parava, porque as femimimis, elas são só femimimis até o pneu do carro estourar, ou até a primeira bala cruzar o céu. Nesse momento o femimimi acaba. O femimimi acaba nessa hora. Quando o cara lá da Ucrânia queria fazer com que as mulheres também lutassem na guerra, elas foram contra. E o pessoal fez um monte de memes sobre isso. Ou seja, nunca houve, necessariamente falando, um patriarcado opressor. Nunca. O que existia era uma sociedade que não ligava pra ninguém. Nunca houve um patriarcado opressor. Nunca houve um favorecimento aos homens. Nunca houve.
Tudo que elas fazem é pegar casos isolados e tentar impor como regra. Quem se lembra dos meus vídeos de falsa acusação, você vê lá que elas só usam caras pra dizer que, tem que acabar com esse mito do homem, coitadinho, falso acusado. Eles mostram somente casos de caras extremamente ricos, que têm muito dinheiro, que são totalmente a parte da maioria dos caras. Mas na hora em que o couro come, elas vão dizer, não, faça isso porque é seu dever como homem. Nessa hora o tradicionalismo é o que vale pra elas. E nessa hora a gente tem que negar. Mas você vai ser preso. Eu prefiro ir pra cadeia, lá tem sombra e água fresca. Eu posso ir por uma solitária, coisa e tal, ficar apertadinho lá, mas é bem melhor do que morrer na guerra. Ou resolvendo o problema delas, porque como uma vez o Jordan B. Peterson estava conversando com uma outra Pandorinha, elas é que vão ter que resolver essa bosta agora. Porque os caras não têm nem mais força de vontade e nem mais força real mesmo, de punho, pra resolver essas coisas. Elas vão ter que se virar, não vão conseguir aguentar. Não tem o que fazer. E com cada vez mais a taxa de natalidade caindo, cada vez menos casamentos, cada vez mais os sexos se afastando, não vai demorar muito para elas ficarem literalmente sozinhas ali. Porque o Estado não vai conseguir obrigar os caras. Se ele tentar obrigar, vai virar rebelião. E o Estado não quer isso. Ele vai tentar fazer acontecer, mas uma hora vai dar rebelião. E aí o couro vai comer e elas vão perder tudo. Elas vão tentar... É aquela história. Eu digo que elas são amaldiçoadas ao tentar alcançar um poder que toda vez que elas chegarem perto, esse negócio vai para mais longe ainda. E elas simplesmente só voltam pro começo. Elas poderiam ser boas, mas não quiseram. Essa é a verdade. Então não tenha pena. Siga a sua vida, cuide da sua vida e se prepare porque a merda tá chegando. Porque quando a primeira bala cruzar o céu ou a primeira grande crise chegar, o feminino vai sumir e tudo que vai sobrar é aquele tradicionalismo de merda. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!